quando se deu o 25 de Abril eu tinha mais ou menos 15 anos, Sim. né? E lembro-me perfeitamente como vivíamos antes do 25 de Abril. Portanto, a nossa liberdade que temos agora é mais uma liberdade diferente, pronto. Acho que a juventude não sabe. Não sabe o que era antes do 25 de Abril, que as pessoas não Como é tinham que era, dona liberdade de Ivone? se comunicar. Fala aí um pouquinho, como é que era antes do 25 de abril? Sim, sim. Antes nós não podíamos falar nada de política, nada do que se estava a passar do governo, não podíamos comunicar uns com os outros, havia a guerra nas nossas ex-colónias, né? Em Angola, Moçambique, Guiné, Timor, Macau, pronto, nas colónias. E então, nessa altura, a juventude entre os 20 anos e os 22 anos eram despachados, queiram, quer não, eram todos despachados para as nossas colónias. Né? O governo mandava para lá a nossa juventude. E eu recordo-me, nessa altura, vir os mortos, os jovens que morreram e que eram enterrados lá na minha freguesia. Recordo-me ver aquelas urnas pequeninas que eram os restos mortais deles e as mães a chorar. Alguns eram já casados e tinham deixado as mulheres aqui, partiram e não voltaram só os restos mortais. E eu recordo-me aquelas mães a gritar quando chegavam e Mas o aquele dia a aparato dia, todo hein, era senhora assim. Ivone? O dia a dia, por exemplo, dos jovens, dos adolescentes, das pessoas, como era? A senhora já falou Os que não podia jovens falar de determinados assuntos. não podia, não. Nós É, não podíamos dizer que, olha, por exemplo, quando o Salazar esteve doente, não se podia dizer que ele estava doente. sim. Não podíamos falar uns com os outros, porque diziam, estão umas pessoas lá em cima, que era por a PIDE, estão umas pessoas lá em cima que têm um aparelho que captam aquilo que a gente está a dizer. Ah, E ok. depois vem a PIDE-nos buscar. O certo é que não eram as pessoas lá de cima, mas eram as pessoas cá em baixo, ou era a PIDE que estava espalhada por a nossa terra, não é? por Sim. vários lugares, e depois comunicavam, e eu sei que o meu pai foi 3 vezes levado por a PIDE para ser preso. Havia muitas E então, censuras, então, né? Muitos assuntos não poderiam ser muito, muito, muito. discutidos, Não havia liberdade comentados. sequer de dizer para que é a guerra, porque o meu pai só foi preso porque disse, então, mas afinal já morreu o filho na guerra, para que é a guerra? A guerra para que serve? Foi o Sim. suficiente para ele ir preso. Alguém comunicou com alguém, né? E então às vezes eu queria falar alguma coisa e que se passava na escola e assim, com os outros miúdos, queria dizer à minha mãe, e ela dizia, não filha, não fales, não digas, porque eles têm uns aparelhos lá longe e ouve o que nós dizemos aqui e depois vem-te buscar, como levaram o teu pai. Enfim, olha, eram uns episódios tristes que se passava, não havia liberdade mesmo nenhuma de expressão, não, era uma ditadura. Só votava, na altura das eleições, só votava quem fosse votar no Salazar e quem não fosse votar no Salazar nem sequer ia votar. Eu já E a sabia, senhora o voto tinha que acredita, ser certo. hein, senhora Ivone, a senhora acredita que passados esses 50 anos, realmente as coisas mudaram? Hoje os portugueses desfrutam dessa liberdade, em todos os aspectos, não apenas fisicamente, mas familiarmente, emocionalmente. A senhora acredita que os portugueses vivem em liberdade? Sim, os portugueses vivem em liberdade, né? Mas como sempre, há um limite, né? Não é abusar da liberdade. Mas essas exceções houve sempre, não é? Em excesso de liberdade também não é bom. Mas isso também podia acontecer na altura, antes do Sim. 25 de Abril.
também já existia, não é? Quem se ultrapassasse. E agora também existe quem ultrapassa a liberdade, não é? Porque se nós soubermos mesmo o que significa a liberdade, nós temos que ter um pouco mais de cautela naquilo que falamos, naquilo que pronto, nem tudo se deve dizer.